Olá, este é o CNN Money, o podcast que te ajuda a tomar as melhores decisões. Hoje é quinta-feira, 28 de julho. Eu, Thais Herédia e Priscila Yasbeck vamos juntas deixar você muito bem informado com o que é mais importante na economia no Brasil e no mundo. Ô, turma, olha, o Banco Central dos Estados Unidos não decepcionou, pelo menos do ponto de vista da decisão sobre a taxa de juros. A taxa americana subiu 0,75 pontos percentuais, ficou no intervalo entre 2,25% e 2,5% ao ano. É realmente uma resposta muito agressiva do Fed nesses últimos 2 meses e meio, né, de duas altas seguidas neste patamar. A situação está tão esquisita que 0,75 já foi uma boa notícia, porque, como vocês vão lembrar aqui, Priscila falou disso várias vezes, né, em vários momentos nos últimos dias, uma leitura de que, olha, o Fed vai ter que subir o juro em 1 ponto percentual, né? Uma coisa escandalosa. Portanto, o 0,75, que é um escândalo, virou uma coisa normal e esperada. O que aconteceu na reação dos investidores não foi, de novo, exatamente sobre a taxa, mas sobre o discurso do Jeremy Powell. Ele faz o discurso e ontem ele foi apertado pelos jornalistas na entrevista coletiva. O sujeito queria escapar de ter que falar a palavra recessão. Ele conseguiu por um bom tempo não nem citar esta palavra. Ficou trocando por soft landing, hard landing, que a Priscila inclusive vai falar mais disso daqui a pouco também. Mas de qualquer forma, o bottom line ali, a informação importante é que o Fed resolveu não mais abriu mão de uma condução mais explícita do mercado para o que pode ser a próxima reunião. Se vai ser 50, se vai ser 75 pontos. Essa dúvida, o mercado vai ter que conviver com ela, assim como ficou muito claro que é a dúvida dos diretores do Fed. A comunicação, ela tem um pouco aquele ar que nós já brincamos aqui, né? Brincadeira séria. Tá bom, mas tá ruim, mas tá bom, porque é um balanço, tá muito difícil de fazer entre a inflação, acima de 9%, no maior patamar em mais de 4 décadas, muito espalhada, já gerando pressões sobre salários. O crescimento econômico, que, inclusive na fala do presidente Jeremy Powell ontem, já começa a dar sinais de desaceleração. Aí tem um lado dovish, né, mais suave na percepção do mercado. E, por outro lado, em compensação, o mercado de trabalho bombando, taxa de desemprego num recorde histórico também de muitas décadas. Qual é o equilíbrio para lidar com esta conjuntura? Qual é exatamente a lista de elementos e comportamento da economia que os investidores e o mercado como um todo estão mais preocupados em acompanhar? Quem tem essa resposta, você já sabe, Priscila Yasbeck. Vamos trazer então um pouco dessa decisão do Fed, porque é importante o que acontece nos Estados Unidos, porque a gente está falando da maior economia do mundo e porque tudo que tem de perspectiva de juro por lá acaba mexendo também com a nossa perspectiva de juros aqui. Então, Thaís já adiantou alguns dos principais pontos, mas do ponto de vista do mercado, depois do comunicado do Fed, depois da decisão de alta de 0,75, como já era esperado, as apostas para aumento dos juros na próxima reunião, de um aumento de 0,5 ponto percentual, subiram de 50% para 60%, e hoje a maior aposta, então, é num aumento de 0,5 ponto na próxima reunião do Fed de setembro. Então, houve um alívio, né, uma suavização das perspectivas de juros depois das falas do presidente do Fed, Jerome Powell. Por quê? Teve alguns destaques aqui que os analistas fizeram. Ele descartou todos os argumentos de recessão, disse que a demanda está forte, que a economia deve crescer neste ano, então tirou um pouco daquele temor de recessão muito forte. Um outro ponto, também trouxe sinais de que deve fazer um aperto rápido dos juros, ou seja, pode subir os juros rápido, para daí já começar a cortar os juros a partir do começo do ano que vem. E um outro ponto também é que o Jerome Powell, ele tirou aquela perspectiva mais específica sobre os próximos passos do Fed, o chamado Forward Guidance, e disse que as próximas decisões vão acontecer de acordo com os dados econômicos que forem sendo divulgados. Resumindo esses 3 pontos aí de destaque que o mercado fez, o que o mercado interpretou é que o discurso todo do Jerome Powell foi mais dovish. Então, muito bem como a Thaís falou,
apesar de ser um aumento muito alto, né, 0,75 foi o aumento mais alto desde 94. Se juntar os dois aumentos, 0,75 da última reunião e 0,75 agora, de junho e julho, dá um aumento de 1,5 ponto, que é o maior ritmo de aumento desde o choque do petróleo, quando o Paul Volcker estava tentando combater a inflação altíssima do choque do petróleo lá na década de 80. Então, o aumento é altíssimo, mas o mercado trabalha com as expectativas. Como a expectativa suavizou, ainda que seja uma expectativa de forte alta, mas como suavizou, isso traz um certo alívio. E o que é esse alívio que acontece no mercado? É um alívio em relação aos juros, porque toda vez que os juros sobem, há uma perspectiva de esfriamento da economia e também de menor atratividade para a bolsa, já que a renda fixa fica mais atrativa. Então, sempre que há uma expectativa maior de juros, isso prejudica a bolsa. O contrário, quando tem uma expectativa menor de juros, isso ajuda as bolsas, e foi o que aconteceu ontem. Então, os índices subiram muito. O Nasdaq, por exemplo, teve a maior alta desde abril de 2020, uma alta de 4%, com o mercado vendo assim esse copo meio cheio de todo o comunicado do Fed, vendo a leitura positiva de tudo isso. Também no mercado de tendência de queda, qualquer notícia que é relativamente positiva ou uma notícia menos ruim do que o esperado ajuda a impulsionar os índices, mas o momento é de volatilidade. Tanto é que uma das discussões importantes que acontece diante dessa decisão é a questão de recessão. A gente já falou aqui sobre os termos o pouso suave, o pouso forçado, soft landing e hard landing. O soft landing seria um pouso suave depois que há um aumento de juros. Então, a economia consegue fazer um pouso suave, um pouso macio, digamos, mesmo com esse aumento de juros que acaba batendo na economia. Já um pouso forçado é quando o aumento de juros acaba provocando recessão ou desaceleração severa. E aí tem várias perspectivas aí que destoam muito no mercado, porque o momento é muito incerto, então as perspectivas estão variando muito. Mas a BlackRock, por exemplo, recentemente falou, não tem expectativa de pouso suave, não existe isso de pouso suave. Outros grandes nomes do mercado têm falado isso, e o Citi também recentemente falou já que o cenário base para 2023 é de recessão para a economia americana. Então, tem todas essas expectativas, e o que deve trazer mais certeza sobre isso, ou uma previsão um pouco menos nebulosa, vão ser os dados que vão sair tanto do PIB do segundo trimestre, hoje, quanto outros dados que vão sendo divulgados aí ao longo das próximas semanas, para daí calibrar melhor essas expectativas para os juros lá na frente. Sobre PIB, é importante falar que o mercado está projetando uma alta de 0,4 na mediana. Nem vou falar muito sobre PIB aqui, porque vocês podem estar escutando o podcast já com o resultado divulgado, mas se tiver uma queda, configura uma recessão técnica. Ainda assim, também nomões do mercado dizendo que uma recessão técnica, até a Casa Branca tentando trazer esse discurso, não quer dizer grandes coisas, porque a demanda está aquecida, o mercado de trabalho está forte, então não é o fim do mundo. Até a CNN Internacional ontem trouxe uma matéria interessante mostrando que o mercado até gostaria de ter uma recessão técnica o quanto antes, para o mercado já virar página, os economistas, os consumidores já virarem a página. Então, configura a recessão de uma vez para já virar a página. Então, tem um pouco dessa discussão acontecendo nesse momento. Os detalhes do PIB de hoje vão ser importantes para mostrar, então, qual que é o caminho da economia americana, a maior economia do mundo, dita muito do que acontece no mundo todo. E também um outro ponto que está chamando atenção, uma matéria da Reuters hoje, estava na manchete, mostrando que há um achatamento da curva de juros futuro. Então, isso mostra que o mercado está esperando, os investidores que negociam com esses títulos, né, bonds, que são os títulos de dívida, mostram que há uma expectativa de juros altos agora, juros subindo agora, mas caindo depois, o que traz um sinal de que o mercado espera uma recessão. Então, a ver como que isso fica. E aí, por fim, tem os balanços, né? Uma temporada de balanços que tá ganhando tração, tá bem forte nessa semana, tanto aqui quanto lá fora. Mas falando lá de fora, saíram os dados da Microsoft e do Google positivos, vieram acima do esperado, suavizaram o temor de recessão. Só que aí ontem veio o resultado do Facebook, da Meta, né, que é dona do Facebook, mostrando a primeira queda no faturamento da história do Facebook. Isso trouxe um pessimismo tanto para as ações quanto para o mercado. As ações da Meta caíram mais de 5% no aftermarket ontem, estavam caindo quase 6% na pré-abertura do mercado. Ainda tem os balanços de Amazon e Apple, que daí juntas vão formar aquelas FANGs, né? Facebook, Microsoft, Apple, Google. Mas então, junto com esses resultados todos das Big Techs, também vão ajudar a dar o tom aí de se o mercado vai ficar mais pessimista ou mais otimista no fim desse turbilhão de notícias da economia.
Ia passar a bola para a Thaís, mas esqueci também de um outro ponto importante, que foram os balanços da Shell e da Total, duas das maiores petrolíferas do mundo, que renovaram seus recordes de lucros. Pelo segundo trimestre seguido estão reportando lucros recordes, por causa, lógico, do aumento do preço de energia. Então, por um lado, esse aumento de preço de energia prejudica e assombra o mundo todo, impulsionando inflação, juros, mas, por outro, essas petrolíferas, então, reportando recordes nos lucros. Por falar em petrolífera, temos a nossa aqui, a Petrobras. Olha, hoje, quinta-feira, sai o balanço do segundo trimestre. E deve vir, assim, uma loucura, né? Porque, pelo mesmo motivo que Shell e Total, como Priscila destacou agora no finalzinho da participação dela, tiveram lucros recordes, né? Preço de gás, preço de petróleo. No caso da Petrobras, o petróleo é a receita mais importante, né? Lembrando que ela é uma das maiores exportadoras de petróleo no mundo e ela exporta mais porque não temos refinarias aqui suficiente, nem com o perfil necessário para refinar o petróleo produzido no Brasil, especialmente na camada do pré-sal. Feito parênteses, teremos hoje, depois do fechamento do mercado, o resultado. A expectativa é de, né, aquela coisa linda do ponto de vista do gestor, especialmente dos acionistas. E quando eu falo dos acionistas, eu falo também do governo federal, porque é exatamente de olho nesse resultado que a Secretaria do Tesouro Nacional e o ministro Paulo Guedes vão fazer a conta de quanto vão receber ou podem receber de dividendos da companhia. Vão olhar e vão dizer, X bilhões de lucro? Opa, X bilhões de dividendos para os cofres do Tesouro Nacional. O ministro Paulo Guedes precisa e quer esse dinheiro para ajudar a cobrir os custos da PEC das bondades, da PEC dos benefícios e, quiçá, tomara, né, quem sabe, terminar esse mandato, né, ninguém sabe ainda se haverá outro, terminar esse mandato com um superávit primário nas contas, hein? Depois de 8 anos com as contas no negativo. Então, a decisão sobre a antecipação do dividendo, vai pagar antes ou não vai, né? Como pediu o Ministério da Economia, deve sair no meio do dia. A antecipação. O volume, só depois de apresentado o resultado. Então, esse é um primeiro capítulo sobre a Petrobras, queria dividir com vocês. O segundo capítulo é sobre a outra decisão que foi tomada ontem pelo Conselho da Petrobras sobre a política de preços da companhia. Pois bem, o Conselho debateu lá uma mudança, soltou um fato relevante que dizia basicamente o seguinte: olha, o Conselho optou por criar uma diretriz que aumenta a participação do Conselho no acompanhamento, no monitoramento e na fiscalização da política de preços da Petrobras. E reforçou a autonomia, né, da gestão ou da direção executiva da Petrobras para decidir que dia, em qual volume, em qual magnitude, quando fazer ou não reajustes de preços de acordo com a paridade internacional ou de acordo com os preços praticados lá fora. O fator relevante também diz que essa é uma mudança, né, de aprimoramento e fortalecimento das ferramentas de gestão. Então, vamos, primeiro fato. Realmente, é importante o Conselho ter uma participação do ponto de vista estratégico, né? Pensar qual é a estratégia da política de preços que beneficia a empresa e, portanto, beneficia a sua eficiência, os seus resultados. Está no job description do Conselho. Essa é uma ferramenta reconhecida pelo mercado como uma ferramenta importante de governança. O problema é que a ferramenta, ela chega num momento em que o Conselho da Petrobras vai mudar. Dia 19 de agosto tem a Assembleia dos Acionistas e tem 8 nomes lá indicados pelo governo, 2 indicados à reeleição e outros 6 novos que devem assumir este colegiado que passa, então, a ser essa diretriz, né, que pensa, monitora e fiscaliza a política de preços da Petrobras. Num primeiro momento, o mercado olhou e falou assim, ufa, não, o Conselho reiterou a autonomia
da direção para tomar essa decisão. Mas depois começou a se fazer pergunta, peraí, mas por que precisa criar uma diretriz? Por que neste momento? Por que dá mais poder ao Conselho de Administração neste momento, a menos de um mês da mudança dos membros do Conselho? E a outra leitura será um conselho de caráter mais político. Vocês vão se lembrar que o governo federal insistiu em manter na lista dos nomes que serão apreciados pelos acionistas 2 nomes vetados pelo Comitê de Pessoas da Petrobras e também por este mesmo conselho, porque eles descumprem a lei das estatais e o Estatuto da Companhia. Então, minha gente, como tudo que tem envolvido a Petrobras ultimamente, tem muita nuvem, muita nebulosidade, muito ruído e muita dúvida sobre qual vai ser, afinal de contas, o papel desse conselho político com esta nova ferramenta, né, entre aspas, diretriz sobre a política de preços da Petrobras. No final das contas, olha como eu sou lacônica, vamos terminar esse assunto com a conferir. Para terminar o CNN Money de hoje, falamos um pouco de mercado de trabalho. Volto a repetir aqui, o CAGED sai. Se você for ouvir esse episódio, por exemplo, depois das 14h, o resultado do CAGED, que é a formação de empregos com carteira assinada no Brasil, de junho, já vai ter saído. Então, nós não vamos aqui ficar especulando o resultado, mas, como sempre fazemos aqui no Money, a gente antecipa a análise da situação atual. Então, qual é a situação do mercado de trabalho hoje no Brasil? É de surpresa positiva, é de boa reação, é de geração de vagas formais e informais. A taxa de desemprego caiu para abaixo da casa dos 2 dígitos pela primeira vez em muitos anos. Essa foi uma das surpresas positivas do ano. Convido vocês a fazer uma leitura da análise do Daniel Duque, que é pesquisador do IBRE, do Instituto Brasileiro de Economia da FGV, está lá no site deles, exatamente sobre isso que está acontecendo. No Money hoje, na TV, a gente destacou um trecho dessa análise dele, mostrando que há um descolamento entre o ritmo da atividade econômica e o ritmo da geração de vagas e da massa de rendimentos. Eu estou falando da massa de rendimentos e não da média, ou seja, do valor da renda, porque vocês sabem que as pessoas estão aceitando voltar para o mercado de trabalho ganhando menos, né? A renda média dos trabalhadores ainda está cerca de 7% abaixo do pré-pandemia, mas a quantidade de salários, juntando toda a renda do trabalho, aumentou e não seria diferente, porque, afinal de contas, tem se gerado mais vagas. O Daniel Duque foi citado por nós com essa análise e, óbvio, foi o nosso entrevistado e é com ele que a gente termina o episódio de hoje. Vamos ouvir o que explica esse ritmo mais acelerado da criação de vagas no Brasil. Há diversos fatores que estão explicando, né, esse melhor desempenho do emprego em relação à atividade econômica, né? O principal deles, né, um dos principais, pelo menos, é a questão de que, setorialmente, né, a gente tem tido recuperação mais forte de setores que contratam muito, né? Setores de serviços, de comércio, de construção. São setores bastante intensivos de mão de obra, que para cada unidade, né, de PIB gerado, emprega mais do que os demais setores da economia. Com isso, mesmo que no agregado a economia cresça pouco, ou enfim, não tanto quanto uma atividade econômica em boom econômico, ainda assim se gera um número bastante favorável, bastante positivo de empregos, né? E, adicionalmente, né, a gente tem visto que na contramão do emprego, a gente tem tido uma redução dos salários, né? Ou seja, os salários não têm tido reajustes acima da inflação, então há uma perda, né, de poder de compra dos salários, da renda do trabalho dos trabalhadores, de modo que isso permite, né, que as empresas contratem mais sem aumentar tanto a folha de pagamentos em termos reais, né? Então, esses 2 fatores, que é o fator setorial e o contrapeso, né, dos rendimentos, faz com que a geração de emprego ela venha mais positiva mesmo do que a atividade econômica. Para a gente fechar, amanhã, sexta-feira, sai PNAD contínua, que aí a IBGE, formal e informal, subutilizado, desalentados, média também de renda de todos os trabalhadores, né? Hoje o CAGED sai com a média da renda dos trabalhadores com carteira assinada. Então, amanhã, de novo, aqui, nós não vamos antecipar resultado, mas vamos, de novo, tentar trazer uma leitura diferente ou qualitativa do mercado de trabalho no Brasil, tá bom? Se cuidem, um beijo, até o próximo.
Com apresentação, pauta e coordenação editorial de Thaís Hered e Priscila Yazbek, este podcast é produzido pela CNN Brasil, com edição da Maremoto. Produção, Larissa Coelho e Fabrício Julião. Edição e sonorização, Ana Mariquito. Coordenação técnica, Paula Weinberg e Felipe Gomes. Coordenação de produto, Verônica Schneider. Você também pode ouvir o CNN Money no site da CNN Brasil. E aproveite para conhecer os nossos outros programas em áudio. Acesse cnnbrasil.com.br/podcasts.